Outra forma, pessoal, de nós resolvermos esse problema vai ser utilizando componentes retangulares de vetores. O que é isso? Nós vamos admitir dois eixos, né, para a gente se orientar. Primeiro eixo vai ser o eixo X, que eu vou trabalhar isso aqui como sendo o eixo na horizontal, e segundo eixo vai ser esse eixo aqui, que eu vou tratar como sendo o eixo Y, ok, pessoal? Alguém vai questionar, mas esse eixo Y não está para baixo? Pessoal, o sistema de referência é seu, você admite o que você quiser, ok? Então, para mim é mais conveniente colocar o sistema de eixo Y para baixo, então tudo ok, beleza. Ok? A gente vai ter apenas o cuidado quando for trabalhar no espaço para que esse sistema de eixo seja destrógeno, ok? Então tá aqui o nosso sistema de eixo e a gente vai aplicar, pessoal, o que a gente chama de vetores unitários em relação a esse eixo. Em relação ao eixo X, nós vamos adotar o vetor unitário I, né? E com relação ao eixo Y, vamos adotar o vetor unitário J, ok? Sempre, não é apenas o vetor unitário igual a 1 não, de intensidade 1, ele é também positivo. Ele é mais um, ou seja, está no sentido que nós adotamos como sendo positivo. Então, pessoal, eu posso escrever esse vetor de 2 kN, de 3 kN, utilizando a projeção desses vetores sobre esse eixo. Então, vamos lá, por exemplo, se eu quero determinar qual vai ser o vetor F de 3 kN, aí nota que a gente está trabalhando com vetor, não esquecer de colocar a setinha em cima. Então vamos lá, esse vetor de 3 kN, pessoal, que é isso aqui, perceba que a projeção dele, tanto em X como em Y, estão no mesmo sentido que nós estamos considerando como sendo positivo, ok? Então todas as duas projeções vão ser positivas, então todas as duas componentes vão ser positivas, ok? Então perceba que em relação a X, essa é a projeção desse vetor de 3 N, que com relação a esse ângulo de 60, ele é cateto oposto. Então essa projeção vai ser o que? 3 kN vezes o seno, como é cateto oposto, né? De 60. E sempre, pessoal, eu utilizo as unidades. É muito bom vocês começarem a utilizar as unidades nas expressões, porque você pode fazer uma análise dimensional, né? E isso vai ser bastante importante lá na frente, vocês vão perceber. Isso aqui é a projeção em relação ao eixo X, então vetor unitário I, ok? Com relação ao eixo Y, também vai ser positivo, sendo que com relação ao eixo Y vai ser o cosseno, não mais o seno, porque é o cateto adjacente, ok? Então vai ser mais 3 kN vezes o cosseno de 60 J. Isso aqui, pessoal, quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar 2,591 kN I mais aí agora 1,5 kN J. Então essa é a representação do vetor de 3 kN, ok? Agora para o vetor de 2 kN, F de 2 kN vai ser igual, perceba que agora com relação ao vetor de 2 kN, a projeção dele em relação ao eixo X está ao contrário que a gente está admitindo como sendo positivo. Então essa projeção vai ser negativa, ok? E com relação a esse ângulo aqui, nós temos cateto que, pessoal? Oposto. Então vai ser o seno. Então vai ser menos 2 kN vezes o seno agora de 40 I, ou seja, vai ter uma projeção negativa. Agora com relação ao eixo Y, não, ele tem projeção positiva. Então mais 2 kN vezes, perceba que agora com relação a 40, o cateto é adjacente em relação ao eixo Y. Então cosseno de 40 J, ok? Quando vocês utilizarem a calculadora, pessoal, esse vetor de 2 kN, ele vai ser menos 1,2856 kN I mais 1,5321
kNJ. Ok, pessoal? Vocês definindo os dois vetores, qual é o vetor que a gente quer? É o vetor resultante. O resultante é o vetor soma dos dois vetores. Então, esse vetor resultante, ele vai ser igual ao vetor de 3 kN mais o vetor da força de 2 kN. E isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? É só você executar as operações com o respectivo vetor unitário. Então, eu vou somar todos os I e todos os J, ok? Então, por exemplo, qual vai ser a componente em I do vetor resultante? Esse mais esse, ok, pessoal? Essa é o vetor resultante. Então, quando você faz essa operação, vocês vão encontrar 1,3125 kN I, ok? Mais 3,0321 kNJ. Beleza, pessoal? Então, ok, nós já temos as duas projeções. Agora morreu, né? Quando eu tenho um vetor que quero saber sua intensidade, a intensidade desse vetor resultante vai ser igual a quanto, pessoal? A raiz quadrada dos quadrados das componentes, ou seja, 1,3125 ao quadrado mais 3,0321 ao quadrado. Quando você executa esta operação, vocês vão encontrar 3,3040 kN, ok? Ou seja, o mesmo valor que a gente pegou antes. Ah, professor, agora eu quero saber a questão da resultante. A resultante, pessoal, você tem que ter um certo cuidado, porque nesse caso, como esse aqui é o vetor resultante, se eu quero esse ângulo alfa como minha direção, eu vou ter o cateto oposto, a projeção do resultante em x como sendo o cateto oposto e a projeção com relação a y como sendo adjacente. Aí eu posso achar o mesmo valor. Agora tem gente que já pega direto a projeção em y e divide pela projeção em x. Calma, você tem que ver. Se eu estou calculando cateto oposto como sendo 3,0321 e cateto adjacente como sendo 1,31, eu não estou calculando esse ângulo alfa, eu estou calculando quem, pessoal? Esse ângulo beta. Então tome cuidado com isso aí, ok? Mas é fácil você visualizar. Se eu quero esse ângulo alfa, o meu cateto oposto para poder utilizar o tangente vai ser o que, pessoal? Vai ser a projeção em I, ou seja, vai ser esse aqui. Se eu quero o cateto adjacente, ó, vai ser esse aqui, para achar o alfa. Se for o beta, aí fica o contrário, tá entendendo? Mas vamos achar o alfa para dar o mesmo valor. Então, a alfa vai ser igual ao arco tangente de cateto oposto. Cateto oposto desse alfa que a gente sempre vinha definindo nas últimas aulas é a projeção em x. Então, ó, a projeção em x vai ser igual a 1,3125 dividido pela projeção em y, ou seja, 3,0321. Ok? Quando você coloca isso na calculadora, você vai achar 23,4062 graus. Ou seja, tem uma diferençazinha, mas muito pouco, ok? Então, pessoal, perceba que dependendo de vários tipos, de várias formas de você resolver uma questão de soma de vetores ou produtos vetoriais, né? Ou vetores, ok? Aqui a gente está trabalhando com ponto material, né? Então vocês podem verificar que a linha de ação de todos os vetores elas são concorrentes num ponto. Então não vai ter nenhum vetor cuja linha de ação vai passar fora desse ponto. Aí você já vai trabalhar com um corpo material e não com um ponto material como é relativo ao capítulo 2. Ok? Então vamos para o próximo exercício.